Bom dia a todos. Que a paz do amigo e mestre Jesus se faça presente em nossos corações esta manhã. É sempre uma alegria estar de volta a casa, né? A gente é quase da casa, né? Apesar que depois que a gente começa a dar palestra, a gente deixa de ser da casa, a gente vira da causa, né? E todas as casas são a nossa causa. A gente veio trazer um assunto para vocês, né? A princípio a gente olha altruísmo, né? Uma palavra pesada. Fica ali mais fácil botar egoísmo. Mas egoísmo a gente já conhece. A gente quer chegar nisso. Altruísmo. Então por isso que a gente vai falar bastante de egoísmo, não tem como fugir. Mas o nosso foco é o altruísmo. Como disse João, como trouxe João no mandamento de Jesus, um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. A gente começa a analisar essa frase, esse mandamento, a gente vê que a gente está longe disso. E eu acho que vocês vão concordar comigo. A gente está bem longe, vocês estão sabendo do tempo, quando ele liga aqui de volta. A gente vai iniciar indo lá para a Costa do Marfim, no Parque Nacional de Comoé. A gente está às 7 horas da manhã e os biólogos estão analisando uma carreira de 400 formigas caminhando em direção a cupinzeiros. Essas formigas, elas querem, uma questão com fome, né? Só que tem um problema, né? Os cupins estão vivos, eles não querem morrer. Então, elas caminham em direção a esse cupinzeiro e vão, vamos dizer, as formigas mais fortes vão desbravando, os cupins vão ficando alvoroçados e atrás vem uma coluna de formigas mais fracas, ou menores, que vão entrando em confronto com esses cupins. Esse confronto, vamos dizer, aqueles que analisam, ele é bem sangrento, vamos dizer assim, entre aspas, porque os cupins se agarram às patas das formigas, e vocês sabem que as formigas têm 6 patas, então geralmente saem amputadas essas formigas nessas brigas. Então várias formigas amputadas. Só que o interessante é que essas formigas não são deixadas para trás. Elas soltam uma espécie de feromônio, um perfume, que o que faz? Algumas formigas, vamos dizer, logo depois que passam, elas vêm na retaguarda e vão pegando essas formigas e levando para o formigueiro. São chamadas as paramédicas das formigas. Vão levando. Elas, no formigueiro, elas recebem, vamos dizer, tratamento. Vamos dizer, tem as fotos, daqui a pouco, se funcionar, a gente vai ver. Elas começam, vamos dizer, uma espécie com a própria língua, dizem que talvez tenha um antibiótico ali, e que elas começam a se recuperar. Em menos de 24 horas, essas formigas amputadas já estão andando igual às outras. Um pouco mais de tempo, elas já estão correndo igual às outras que têm 6 patas. E daí a gente questiona, né? Quem colocou isso no comando das formigas? São seres irracionais. Concordam comigo. Então, por quê? Como que as formigas iam perceber, ou têm o percebimento, de que aquelas que foram atacadas, amputadas, elas seriam úteis lá para frente? E vejam, a taxa de natalidade das formigas ela não é tão grande. Então, o que ocorre? Aquelas lá, vamos dizer, quando você vê um avanço de uma coluna de formigas dessa em cima dos formigueiros, a gente percebe que várias das formigas estão amputadas, estão com menos de 6 patas. Então, vamos dizer, elas estão sendo úteis novamente. Mas como que as formigas saberiam disso? Vamos ver se funciona agora. Vou achar eu aqui agora. Achei duas palestras minhas aqui, mas aqui eu estou dando não ainda. O problema da idade, né? Tipo, aqui é que não enxerga, né? Então vamos aqui. Quem colocou isso, no código genético da formiga, para que ela tivesse conhecimento de que seria necessário resgatar as outras, para que ela tivesse, vamos dizer, para que elas fossem úteis no momento. Vamos dizer, nós começamos, vamos dizer, a perceber, a partir desse momento, que existe um planejamento
em cima de tudo isso, né? Acho que vai me boicotar esse negócio, né? Vamos ver. E nós começamos daí a nos questionar, né? Seres irracionais têm esse tipo de atitude. E nós? Um dos problemas nossos é a educação, não é? A gente não consegue assimilar, vamos dizer, alguns de nós, como é que duas pessoas conseguem entrar no pedágio ao mesmo tempo? Só pode querer levar vantagem, né? Então, vamos dizer, um dos problemas nossos, que a gente já vê de cara, é a falta de educação, não é? Está a nossa historinha, né? Então, está nossos formigueiros. Ó, aqui que eu disse para vocês, eu tenho aqui a foto, é real, das formigas sendo tratadas. Tá? Então, sendo tratadas, isso e aqui já está andando de volta. É claro que, se vocês acessarem a internet, vocês vão ver toda essa sequência bem bacana. Elas, né? Então, a gente questiona, né? Igual eu questionei para vocês, formigas não têm raciocínio. Tá? Como concluíram que os amputados podiam ser úteis? Por que a seleção natural forjou esse tipo de comportamento? Então, são questionamentos que a gente vai ficando, né? A gente vai tentar responder. Altruísmo, então. Significado. Segundo o pensamento de Comte, Auguste Comte foi quem cunhou a palavra altruísmo, quem criou. É a tendência ou inclinação de natureza instintiva que incita o ser humano à preocupação com o outro, e que, não obstante a sua atuação espontânea, deve ser aprimorada pela educação positivista, evitando-se assim a ação antagônica dos instintos naturais do egoísmo. Então, vejam que a gente até aumentou ali, a educação é que é importante. É um dos pontos importantes para a gente atacar. A nossa educação, como está sendo isso? Então, uma pessoa altruísta. O indivíduo altruísta não é interesseiro, não ajuda com o objetivo de obter algo em troca. E daí a gente já começa a colocar como é que é o holofote para o lado da gente, né? E ver como é que eu estou agindo, como é que eu estou me portando. Será que eu ajo com interesse, não ajo com interesse? Empatia e a ética são dois fundamentos do altruísmo. É importante se colocar no lugar do outro, entendendo que o que está passando e atuando de acordo com isso. Então, é o que Jesus já nos disse. Se colocar no lugar do próximo. Não é? Então, vejam que o altruísmo, vamos dizer, é algo que a gente não recebe nada em troca. Eu dou sem esperar algo em troca. Existe um chamado altruísmo recíproco. E que eu acho que a gente está muito nisso ainda. Eu, antes de fazer alguma coisa, eu já penso, o que eu ganho com isso? Veja que essa não é uma pergunta que cabe ao altruísmo. Mas, para que eu chegue no altruísmo que a gente almeja, eu tenho que passar por isso. Não tem outra forma. Então, não vamos nos martirizar se eu ainda penso dessa forma, se eu ainda faço dessa forma. Só que se eu já estou notando que eu estou fazendo dessa forma, então já é o momento de eu trabalhar isso. Porque o altruísmo mesmo é feito sem esperar absolutamente nada em troca. Então, esse seria, vamos dizer, o altruísmo puro. 5 exemplos que a gente tem aqui de altruísmo, até anotei aqui na minha cola, para que a gente não se perdesse. Eu coloquei ali um deles, a Princesa Diana, e quando eu fui estudar, eu vi que, nossa, como eu não sabia, eu só conhecia a parte dela dos paparazzi, que estavam sempre em cima dela e tal. E o prêmio Nobel, é claro, mas eu não sabia que ela participou de vários projetos de caridade, era madrinha de mais de 100 instituições sociais e de combate de organizações de caridade, ajudava contra minas terrestres e combate à AIDS, foi presidente de 2 hospitais especializados em tratamento do câncer, além do prêmio Nobel pela campanha de eliminação das minas. Então vejam como tem coisas que a gente não sabia, e que ela... Isso é só um resuminho que eu fiz aqui para vocês, A Madre Teresa, então a gente sempre, até já fiz palestra aqui sobre a Madre Teresa, Então a gente sabe que ela, durante uma viagem no Himalaia, ela se deparou com uma pessoa, um pobre, uma pessoa
em situação de sarjeta mesmo, né, de rua, e que olhou para ela e falou: tenho sede. Ela conta, né, ela contava que esse foi o momento, foi no dia 10, tanto que ela marcou a data, 10 de setembro de 1946, né, que começou o trabalho das missionárias de caridade, que se tornou o maior serviço de caridade que nós conhecemos, né, que foi o de Maria Teresa, né. E ela tinha uma citação que é muito emblemática, né, que ela falava: não usemos bombas nem armas para conquistar o mundo, usemos o amor e a compaixão, a paz começa com um sorriso. Então vejam como essa mulher, vamos dizer que foi altruísta ao extremo, ela conseguiu formar tudo isso, e por isso recebeu em 73 o prêmio Templeton e em 79 o Nobel da Paz. Outro exemplo, Nelson Mandela, né? Famoso, 26 anos preso, símbolo da luta do apartheid, né? Aquelas vidas separadas, na realidade o negro da África, né, ele não tinha direitos políticos, econômicos nem sociais. Então vejam, né, e ele também, na sua posse, vamos dizer, quem ele levou para acompanhar, para estar ao lado dele, foram os dois carcereiros, né, que estavam na posse como presidente da África. E ele colocava: a educação é a arma mais forte que você pode usar para mudar o mundo. Então veja que a gente está batendo em cima da educação, porque é esse o caminho. A gente percebe que aqueles que vieram nos dar exemplo sempre colocaram a educação, né? A gente coloca mais um exemplo aqui, a Malala, mais recente, né? Aquela menina paquistanesa que foi baleada em 2012, ao sair na porta da escola, foi baleada na cabeça pelo Talibã, né? Por quê? Porque ela criou um blog falando como ela gostava de estudar e como era difícil de estudar lá no Paquistão. Então vejam a que ponto nós chegamos, né? Então ela criou esse blog, e daí foi, vamos dizer, o prêmio, entre aspas, foi receber um tiro, né, que teve consequências, e vamos dizer, ela passa por operações, né, e tudo mais, né. Então o seu crime foi se manifestar contra uma proibição, né, do estudo. Por quê? Porque a guerrilha talibã, na época, ela tinha proibido, falou assim: não, esse mês agora fica um mês as mulheres sem estudar. Eu não sei qual era a lógica, mas era um mês sem estudar. Então ela se revelou contra isso, né? E a princípio esse blog era anônimo, né? Mas é claro que logo descobriram qual era a identidade dela, e ela acabou sofrendo por isso. Mas ela foi a pessoa mais jovem a ser laureada com um prêmio Nobel, né? E eu coloquei Jesus ainda ali, mas Jesus a gente vai falar durante a palestra toda, né? Eu não vou aqui, senão a gente ia também parar agora aqui e falar de Jesus somente, né? E Jesus vai estar em todos os momentos aqui da nossa palestra. Então, a gente tem essa grande chaga da humanidade, né? Que é o egoísmo. E Emmanuel já nos coloca, né? Que é o contrário do altruísmo, e nos recomenda que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção em combater em si próprio. Pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias terrestres. Então vejam como é pesada essa citação de Emmanuel, né? Ele coloca: dedique toda a sua atenção, toda a sua força, né, em combater em si próprio. Ele não coloca para que eu vá cobrar de vocês, ó, vamos acabar com isso. Não, em mim, né? Cada um fazendo a sua parte, tá? E ele coloca: o monstro devorador de todas as inteligências. Ó, aqui a educação nossa sendo suprimida novamente, né? Todas as misérias humanas, né, terrenas. Então vejam que ele reforça que é um ponto que a gente tem que atacar, é um ponto que a gente não vai melhorar enquanto não passar por ele. É uma lombada que a gente chegou, e é pesada, é forte, é alta, né, e a gente tem que começar a trilhar, a subir, senão a gente vai ficar parado na nossa evolução. A origem do egoísmo origina-se, é claro, no instinto primário de defesa nosso, que ainda se encontra ao ser humano. É claro, eu tento me defender, né, daquilo que eu acho que é uma ameaça a mim, e eu acabo sendo egoísta muitas vezes. Todos têm a tarefa de transformá-lo no oposto, né, como o Emmanuel nos colocou ali, né, transformar em si, tá? Lá na questão 917 do Livro dos Espíritos, né, os bons espíritos afirmam: o egoísmo se enfraquecerá
à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então aqui a gente tem já uma dica mais também, né? Então, como é que anda a minha vida moral em comparação com a minha vida material? Ninguém está falando aqui para que a gente abandone a vida material, nós estamos vivendo no mundo material. É só não devo viver em função somente disso. Não posso deixar a vida moral, né, que é a vida maior, que é a vida que vai nos acompanhar, né, no além-tudo, predominando sobre a vida material. Jesus e o altruísmo. Então, tem várias passagens, né? Só trouxe duas aqui para a gente rememorar. Ser altruísta não é abrir mão de si mesmo, mas aprender a agir de forma equilibrada, buscando o bem-estar pessoal e dos seus semelhantes também, como recomendou Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Então, por isso que eu digo, não é para abandonar a minha vida material, a minha vida pessoal para os outros. Não, eu tenho que fazer um equilíbrio para isso. Não é só a minha vida material, é o equilíbrio. Aqueles que estão comigo, aqueles que caminham comigo, para que eu consiga abrir esse leque daqui a pouco para a humanidade. A princípio, para aqueles que estão comigo aí. Né? Aplicar, então, na vida a regra áurea de Jesus. Tudo o que quiserem aos homens, e os homens nos façam, fazei-os assim também vós a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Então, tentar começar a aplicar isso. E quando a gente começa a aplicar isso, ou começa a estudar um pouquinho mais isso, a gente percebe também que aqui é um pouco de egoísmo também. Vejam só. Né? Que muitas vezes aquilo que eu quero não é aquilo que você quer. Eu também tenho que começar a prestar atenção nisso. Né? Porque às vezes eu quero uma coisa, vamos dizer, pais, às vezes são muito, aqueles aconchegantes dos filhos, né? Então às vezes eu quero uma coisa do meu filho, que não é o que ele quer. Então vamos dizer, até nisso aqui eu tenho que ser equilibrado. Mas é claro que eu tenho que começar a entender isso. Eu só vou entender através da educação. Tem coisas que somente o egoísmo explica. Fartura e miséria. Gente com tanta coisa e gente sem nada. Então, não tem outra forma, vamos dizer, porque Deus colocou, vamos dizer, nos colocou nesse planeta, nos deu toda a capacidade, vamos dizer, toda a condição de todos nós estarmos bem. Agora existe a fartura e existe a miséria. Então, vamos dizer, somente o egoísmo explica. Alguns com tanto, outros com tão pouco. Conhecimento versus ignorância. Então, o conhecimento está aí para todos. Se alguns são ignorantes, é claro, mas tem a culpa da pessoa? Tem também. Ninguém aqui está falando que não tem a culpa daquele que se acomoda. Mas tem muito de egoísmo aqui ainda, né? Daquela pessoa que guarda o conhecimento para si. Um exemplo simples é, eu vou sair de férias e eu escondo algumas coisas que eu sei fazer, de medo que a pessoa que vai me substituir, depois, quando eu voltar, pegue o meu lugar. Então, nós fazemos isso. Locais limpos e saudáveis, falta de recursos básicos de higiene. Então a gente vê que nós temos locais muito bons e temos locais ainda que não tem nem esgoto encanado. E não precisamos ir longe, não, a gente pode ir aqui na periferia de Matinho. Então, e a gente vê, não, os impostos são os mesmos. Não está sendo mal aplicado? Tá. E quem é a culpa do governante? Não, nossa também. É nossa também. Enquanto cada um estiver pensando somente em si mesmo, em suas necessidades e aspirações, tais desigualdades poderão perdurar por muito tempo. Então, enquanto cada um estiver olhando só para o seu umbigo, tudo isso vai demorar muito ainda. E a gente precisa começar a caminhar. O que será isso agora, né? Fiquei louco, né? Desmodos rotundos. É bacana a gente ver como os biólogos colocam o nome nesses bichinhos, né? Nada mais são do que morcegos vampiros, típicos da América do Sul. E é interessante a gente estudar, vamos dizer, essa parte, vamos dizer, tem muito nessa nossa palestra, tem muito biologia, né? E eu não sou biólogo, né? Então, ali, eu sei que fica difícil de enxergar, mas é um monte de morcego, tudo juntinho. É esse coisinho aqui, pequenininho, também dá uma palma na mão. Então, esse morceguinho,
ele se alimenta somente de sangue. Então ele está aqui na nossa América do Sul, né, nas cavernas nossas, e eles saem para se alimentar à noite, e eles têm pouca chance de conseguir se alimentar. Tá? Só que tem um problema, eles têm o organismo deles, o metabolismo deles é muito rápido. Então eles precisam se alimentar a cada 2 dias. Se não ocorrer isso, em 72 horas eles morrem, tá? Por inanição. Então vejam que é uma coisa realmente perigosa. Eles vivem para comer, né? Então eles saem à noite e torcem para encontrar um animal, está aqui ele aqui em cima, né? Para poder se alimentar. Né? E o que ocorre? E torcer também para que esse animal não deite, né, e não mate ele, né, esmagando. Né? Só que nem sempre ele consegue, esse animal. Então eles retornam para as suas cavernas, vamos dizer, né? E alguns se alimentaram e alguns não se alimentaram. Né? E a gente sabe do período de 2 dias deles. O que ocorre? Entre famílias, geralmente, aqueles que conseguiram se alimentar regurgitam na boca daqueles que não conseguiram. Tá? Então esse vômito nutritivo, ele acaba salvando aqueles que não conseguiram se alimentar. Tá? Mas 80% geralmente ocorre entre famílias, né, segundo os biólogos. Só que 20% não. 20% são com morcegos que não são nem da família. Então eles também criam laços de amizade. Por quê? Porque eles sabem que eles podem precisar daqui a pouco e não ter a família para ajudar. Mas daí eu questiono novamente para vocês. Tem capacidade de raciocínio? Morcegos não têm. Como eles concluíram que alimentando os outros, familiares e amigos, quando necessitarem serão alimentados? Porque a seleção natural forjou esse tipo de comportamento. Então a gente começa a formar um bolo, né? As formigas, os morcegos, né? A gente percebe que isso está na seleção natural. Vejam que Charles Darwin, quando trouxe a evolução das espécies, né? Ele colocou que nós seríamos seres que evoluiríamos mais rápido se nós fôssemos egoístas, né? Porque o mais forte acaba ganhando. Mas, justamente por causa das formigas, quando ele chegou na parte das formigas, ele ficou balançado. Ele falou, não é bem assim. E a gente já vai entender por quê, vamos dizer, a gente já sabe da historinha das formigas, mas mais para o final eu vou explicar mais um pouquinho para vocês por que das formigas terem essa coisa. E aí está vendo que não são só as formigas, né? Os morcegos também, e a gente já vai ter outro exemplo daqui a pouco. Então a gente começa a buscar daí, para juntar esse quebra-cabeça, né? O que a gente deve fazer para começar a trabalhar esse altruísmo na gente? Outro ponto, além da educação, é a caridade. A caridade não se faz urgente. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Pascal afirma que o egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não há tranquilidade na vida social e, digo mais, não há segurança. Alguém se sente seguro, gente? Todo mundo está seguro, está tranquilo, o Matinho está tranquilo. Imagina em Curitiba, né? Então, a gente percebe que a gente ainda está encaixado nisso. Está bem atual para nós isso, não é? Então, para que eu consiga buscar essa tranquilidade que eu quero, almejo, e essa segurança, é necessário que eu comece a trabalhar com a caridade também. Né? Educação, caridade, para que eu consiga combater esse monstro, como diz Emmanuel, que é o egoísmo. Continua Pascal. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mão dadas, essa vida será sempre uma corrida favorável ao mais esperto, uma luta de interesses. Né? É isso aqui que o Darwin falou, que isso aqui seria melhor para nós. E a gente percebe que não é. Vamos voltar para a questão 9.4 do Livro dos Espíritos. Eliminando o egoísmo do coração humano. Os Espíritos nos esclarecem. À medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, dão menos valor às coisas materiais. Olha a educação de novo aqui, esclarecimento. Em seguida, é necessário reformar as instituições humanas, que as entretêm e excitam,
Isso depende da educação. Então, vejam como é importante a educação. E eu estou falando aqui de educação desde o início, e vocês devem estar se perguntando: educação? Mas eu estudo, faço minha pós-graduação, faço meu segundo grau, faço meu nível médio, e daí? E daí a gente vai em busca de novo na questão 917 do esclarecimento. Na questão 917, a pergunta é: qual é o meio de se destruir o egoísmo? Só que agora eu não vou falar a resposta para vocês. Eu vou trazer só uma parte do comentário de Kardec, nessa mesma questão. Ele coloca: não é essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas a que tende a fazer homens de bem. Então aqui a gente já dá uma pincelada maior na educação. Não é somente a educação formal, é a educação moral. A gente precisa sim vir em busca dessa educação. E daí as casas espíritas têm essa função hoje em dia, não só o espiritismo, mas todas as religiões que passam o bem, que ensinam o bem, são boas religiões, desde que a pessoa se encaixe nela. Mas o espiritismo ele tem essa linha porque a gente já tem o conhecimento dessa vida maior, passa esse conhecimento. E daí nós temos os grupos de estudo, as casas têm os seus grupos de estudo, e a gente tem que vir para estudar. Porque daí a gente vai fortalecer. Eu vou estudar essa moral que faz homens de bem? Não. Eu vou me fortalecer para que eu consiga trazer essa moral para a minha vida. Eu vou ter a teoria, a prática vai depender de mim. Mas eu vindo, eu estudando, eu tendo isso claro na minha mente, fica mais fácil do que eu aplicar sem saber. Ele continua, Kardec, lá no comentário da 917. A educação, se for bem compreendida, será a chave do progresso moral. Quando se conhecer a arte de manejar caracteres, como se conhece a de manejar inteligências, poder-se endireitá-los, da mesma forma que se endireitam plantas novas. Então veja que Kardec reforça que é o progresso moral que é o nosso objetivo. E que a gente pode endireitar, sim, aquilo que está errado. Diferente daquele ditado que diz, pau que morre torto, nasce torto, morre torto. A gente fala que isso está errado. A gente pode sim se endireitar. Isso é um desculpismo nosso. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem: eu sou assim mesmo. A gente fala assim: tente agir de uma forma um pouquinho mais branda, ou tente uma outra aproximação, pais com filhos, muitas vezes, eu sou assim mesmo. Isso é um desculpismo nosso. Porque eu posso mudar, eu posso agir de forma diferente, desde que eu queira. Como o Espiritismo poderá contribuir para a extinção do egoísmo do coração humano? Aí sim eu vou trazer a resposta dos Espíritos na questão 917. Então, afirma Fenelon: o egoísmo se enfraquecerá com a predominância da vida moral sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão que o Espiritismo nos dá quanto ao estado futuro e real, e não desfigurado pelas ficções alegóricas. Então, aqui a gente vai fechando o nosso entendimento. Então, vai se enfraquecer o egoísmo com a predominância da vida moral, e daí com a compreensão que eu tiver, através de estudo. E vejam que isso fica muito mais fácil, como diz Fenelon, com o entendimento do estado futuro nosso, sabendo que não começou aqui no berço e não vai terminar no túmulo a nossa caminhada. Então, desfigurado por essas ficções alegóricas, por essa coisa de inferno, de céu, a gente consegue entender melhor. E daí a gente vai conseguir enfraquecer esse egoísmo que está em cada um de nós. Então é necessário o Espiritismo bem compreendido. Não basta somente eu vir aqui na palestra, escutar o Wellington falar, e falar: o Wellington falou da formiga, do morcego, e mais um que eu vou falar daqui a pouco. Não adianta. Eu sei que vocês vão lembrar da formiga, do morcego e do outro. Nós vamos tentar lembrar das entrelinhas também. O Espiritismo bem compreendido, continua Fenelon, quando estiver identificado com os costumes e as crenças, transformará os hábitos, os costumes e as relações. Então vejam que a gente volta e meia frisa, que o Espiritismo não vai ser a religião do futuro, ele vai ser o futuro das religiões. E quer dizer o quê? É o que já está ocorrendo.
que o Espiritismo vai estar mesclado, essa mensagem vai estar mesclada em todas as religiões. Tá? Então vai trazer isso, vai transformar os hábitos e costumes das relações sociais. Até mesmo porque a gente não teria lugar para vir todo mundo aqui para dentro da casa espírita. Hoje nós temos lugares ainda. Mas se todo mundo vier para cá, a gente não consegue isso. Então tem que estar em toda parte. Opa. Vamos mais um aqui. Corocebus pigiritus. Nada mais é do que um macaco africano com muitas semelhanças com o ser humano. É esse bonitinho aqui. Todo bizarro. Esse ele tem muitas semelhanças mesmo. Ele consegue ter relações sociais igual a nós. Tá? Só que ele sofre de hipertensão também, tá? Como a maioria de nós. Né? E mais que isso, consegue se viciar. Tá? Então ele é muito parecido com a gente. Eles vivem em grupos de 50, 100 animais. Né? E além de tudo, eles sabem falar. Opa, agora fui longe, né? Bom, sabem falar 4 palavras. Macaco, babuíno, mais jiboia. Calma aí, tem até a qual? Deixa eu achar aqui. Vai. Leopardo, águia, cobra e babuíno. Eles sabem falar essas palavras. Só eles entendem, mas sabem. Por quê? Porque quando eles estão lá na selva e aparece um desses 4 aqui, eles gritam. Aquele que enxerga o animal, ele grita para avisar os outros. E daí se questiona: qual é a lógica de eu enxergar um leopardo e sair gritando? O que vai ocorrer? O leopardo vai olhar para mim, vai vir em cima de mim, e não dos outros. Então seria muito mais lógico esse animal ele ficar quietinho, se livrar e deixar o outro. Mas não, ele é muito parecido com a gente. O que ele faz? Ele grita. Quando ele grita, ele atrai a atenção. Só que, o que ocorre perante o bando? Esse macaco que grita, ele é visto como um cara forte perante o bando. Ele vira líder. Esse macaco que grita é visto pelas fêmeas como mais atraente. Então veja como ele é bem parecido com a gente, né? Olha, não vou falar de gato hoje, estou falando muito de animal, ele está fugindo já. Minha pergunta de sempre aqui: tem capacidade de raciocínio? Não. Macaco não tem. Como eles concluíram que demonstrando coragem e ousadia receberiam reconhecimento e poder? Porque a seleção natural forjou esse tipo de comportamento. Então a gente vê que o altruísmo não está somente na nossa teoria aqui. Ele está na natureza também. Pascal nos alerta, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11. Se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, se esconderia. Porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Fica bem compenetrado nisso. Então veja que a caridade, vamos dizer, ela está junto com a educação nossa lá, né? Eu quero que o mal permaneça na terra? Não, ninguém quer. Então, para que isso ocorra, eu tenho que trabalhar a caridade, a educação e o egoísmo. Não é? Eu gosto muito de Joana de Ângeles, porque ela não tem meias palavras, né? Ela vai direto na ferida. E quando ela fala de egoísmo, ela deixa bem claro que ele está em toda parte. Vamos acompanhar? O egoísmo é parasita destruidor, ela coloca. Observa o ciúme e verás o egoísmo revoltado por não deter a posse. Então, está lá no ciúme que a gente fala: eu só sou ciumento, sou egoísta também. Examina a ira e descobrirá o egoísmo contrariado explodindo. Detente na calúnia e sentirás o egoísmo em regozijo. Acompanha a maledicência e tropeçarás no egoísmo em jornada de insensatez. Então vejam,
ciúme, ira, calúnia, maledicência. Tudo. Não vai fechando com o que Emmanuel disse? Esse monstro devorador das inteligências. Ela continua. Contempla a vingança, e a terapia que tenhas será para o egoísmo que enlouqueceu. Confere o furto, e o egoísmo justificará a posse indébita. Em qualquer crime contra o indivíduo, a propriedade, o povo, a nação, eis o egoísmo, campeão da desdita, segurando as rédeas do comando arbitrário. Então vejam como é pesado e como Joana deixa claro que o egoísmo está em toda parte. Que a gente precisa começar a trabalhar isso. Paulo, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, ele nos fala do destino dos homens sobre a terra e sobre o céu. Ele coloca: meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos dos homens sobre a terra e o céu. Continua. Sobre a terra, porque a sombra desse estandarte eles viverão em paz. E no céu, porque aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante do Senhor. Então vejam, a partir do momento que eu colocar a caridade dentro da minha atitude vivencial, tá? E eu não estou falando aqui para a gente sair ser caridoso com todo mundo que está aí fora, porque eu não vou conseguir. E a hora que eu não consigo, o que eu faço? Eu desanimo, daí eu nem começo algo que eu deveria começar. Então, essa caridade inicial que a gente está falando aqui é fazer com aqueles que estão próximos, com nossos filhos, com nossos pais, aqueles de casa. Começar a trabalhar essa caridade em casa. Não é a caridade material que eu estou falando também. É a caridade essa que eu consigo fazer sem gastar nada. Às vezes só mudando um pouquinho. Deixando de ser aquele, como é que é? Eu nasci assim mesmo, eu sou assim mesmo. E tentando mudar um pouquinho. Essa caridade já vai começar a fazer a diferença. Para que eu faça essa caridade maior, que ela é importante sim, mas no momento que eu estiver preparado para fazer. Porque senão eu vou desanimar e não vou fazer nem a pequena. Não é? O gênero humano, durante a maior parte dos 2,4 milhões de anos de existência, nós encaramos muitas situações em que, como indivíduos altruístas, nos deram melhor do que egoístas. Então, se a gente for analisar, o egoísmo nem sempre nos levou a melhor solução para as nossas vidas. E às vezes, quando eu agi de forma altruísta, foi que eu me dei melhor. As situações similares nós vimos aqui hoje. Como as formigas, nós também saíamos em grupo para caçar animais que reagiam com violência. E nós não deixávamos ninguém para trás. Nós levávamos de volta para a caverna e tratávamos essa pessoa. Como os macacos, nós nos colocamos em risco para impressionar os outros e demonstrar poder também. Continuamos fazendo isso até hoje. Como morcegos, nós também podemos contar com nossos amigos quando a família não é suficiente. Então, todos nós temos aquele amigo que a gente fala assim: nossa, né? Se não é você na minha vida, ia ficar difícil. Então, todos nós temos tudo isso. Então, isso está aonde? Porque uma força maior coloca isso desde os animais, e nós sabemos que nós estamos evoluindo desde isso tudo, segundo Darwin, que está correto na sua evolução das espécies, né? Talvez algum equívoco aqui quanto ao egoísmo e altruísmo, mas está correto. Então, de onde vem tudo isso? E de onde está em nós tudo isso? Está nessa palavra aqui, que é um palavrão, né? Ácido desoxirribonucleico. Fica mais fácil falar DNA, que é essa espiralzinha aqui nossa. A gente sabe que isso vem sendo construído desde o início dos tempos, né? E a gente já trilhou esse caminho de formiga, de morcego, de macaco e de tudo mais. Isso está na gente, né? O DNA, para que a gente não fique sem falar aqui, né? É um composto orgânico cujas moléculas contêm instruções genéticas que coordenam o desenvolvimento e o funcionamento de todos os seres vivos e alguns vírus, e que transmitem as características hereditárias para cada ser vivo. Então, é a nossa assinatura digital.
E a gente traz isso, desde lá, de quando a gente está estagiando lá nas nossos primeiros estágios como animais, de repente, né? Na parte da biologia. Então isso faz parte de uma seleção natural. A gente percebe que a gente vem caminhando e o altruísmo está embutido em nosso DNA. A ferramenta está aí. A gente tem que começar a acessar ela. Obviamente, a seleção natural instalou tendências parecidas no nosso cérebro. Então, é interessante a gente ver como a gente está evoluindo e como tudo se encaixa. O DNA, eu achei muito interessante essa proporção aqui, segundo os cientistas. Os primos compartilham 12,5% do DNA. Os tios, 25%. Pais e irmãos, 50%. É mais do que figurinha repetida na Copa, né? Tudo igualzinho. E agora a gente vê, nosso exemplo maior, as formigas aqui. As formigas operárias são todas filhas da rainha. Elas têm 75% de DNA igualzinho. Então, a gente vê por que dessa coisa de carregar todas as formigas para dentro, de cuidar, de fazer a coisa andar. Né? Por isso. Só que a gente tem que ter consciência que o DNA constrói o nosso corpo e dá dicas de como usá-lo. Mas sua influência para por aí. Então, como eu disse, a gente tem toda a ferramenta. Como eu trabalho isso? Livre-arbítrio. E daí a gente pulou uma escala, né? Quando nós nos tornamos, vamos dizer, seres humanos, a gente tem o poder de decidir. E aí que está, eu já tenho toda a ferramenta, mas eu decido se eu uso ou se eu não uso. Até agora eu tenho usado o quê? O egoísmo. Mas eu tenho a ferramenta para usar o altruísmo. Está no meu DNA. Está provado. Tá? Não é o espiritismo que está falando, são os cientistas. E eu tenho a opção entre doença e remédio. Claramente, a doença do egoísmo ainda está em atividade. Acho que ninguém discorda disso, né? O egoísmo ainda está latente em toda parte. Enquanto isso se manter, a dor, que é o remédio, continuará como socorro aos doentes. Enquanto eu estiver egoísta, enquanto eu estiver trabalhando com o egoísmo, vai vir a dor e vai me cutucar. Porque é o remédio que eu tenho para me chacoalhar. Imagine se não doesse, se eu fosse egoísta e não doesse nada. Só ia aumentar esse, né? Ia ficar cada um maior que o outro. Quem quer sobrar, né? Então não vem a dor e me cutuca. Ó, você não é tudo isso. Né? Até que o amor se faça presente em plenitude e a cura ocorra. Então é necessário o amor. Então veja que a gente começou com educação, caridade e o amor. A gente precisa trabalhar isso na gente. E a questão que eu tenho para vocês nesse nosso final aqui é para vocês pensarem em casa, ninguém precisa me responder. Qual a escolha que você tem? Doença ou saúde? A gente precisa começar a trabalhar isso. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a atenção de vocês. Desejar um ótimo domingo para todos nós. Muito obrigado pela atenção. Fazer nossa oração. Senhor Deus, Jesus amigo e mestre, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui reunidos, tranquilos, em seu nome, sabedor que está entre nós, pois assim o prometeu. Permita que possamos refletir sobre tudo isso que nos ensina e que nos traz há mais de 2000 anos, e possamos levar para nossos lares, através de nossas atitudes, exemplos, possamos nós estar tranquilos em nosso presente, sem nos preocupar tanto com o nosso futuro, nem com o nosso passado. Permita, Senhor, que essa caminhada seja rápida, de acordo com a nossa vontade, com o nosso livre-arbítrio, e possamos todos nós, integrados nessa evolução, caminhar em sua direção, agora e sempre. Assim seja.